Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Baraza Morales. E eu sou o Lucas Jorge. E atendendo inúmeros pedidos, agora a gente está gravando em vídeo. E hoje nós temos mais um episódio do nosso quadro do Fluxo Empreendedor, onde a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo e pioneirismo na parte de redes e telecom aqui do Brasil. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e o YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o NickBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê play no episódio que você deseja ouvir. E se você usa o Spotify, ative o sininho para receber notificações de novos episódios. A nossa agenda de curso de 2026 já está disponível no site septro.br/cursos-eventos. O convidado de hoje é o Antônio Tavares, CEO na Total Links e fundador e primeiro presidente da Abranet e ex-conselheiro do CGI-BR. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Fluxo Empreendedor. Seja bem-vindo, Antônio Tavares, aqui ao nosso podcast Camada 8, no nosso quadro Fluxo Empreendedor, que a gente traz aqui algumas histórias inspiradoras, do mundo de internet, e a gente queria conhecer um pouquinho mais da sua história. Então, quem é o Antônio Tavares e qual é um pouco aí da sua trajetória que a gente vai perguntar aqui para você? Muito obrigado, Eduardo e Lucas, pelo vosso convite. Estou aqui com todo prazer. E eu vou me apresentar. Eu sou, já perceberam que eu sou português, tenho quase 50 anos no Brasil. No próximo mês de fevereiro eu completo 50 anos no Brasil, então já sou mais brasileiro que português, eu sei. Vim para cá com 27 anos e já estou com 76. Tenho dupla nacionalidade. Eu fiquei primeiro 10 anos no Rio de Janeiro e agora sou desde 1986 em São Paulo. Então, minha vida decorreu normalmente. Eu tive um casal de filhos. Meu filho mais velho, que hoje vive em Santa Catarina, em Blumenau, tenho um neto chamado Arthur, o meu filho se chama Antônio Pedro. Tive uma filha, Ana Carolina, que infelizmente faleceu num desastre de carro, também aos 27 anos, mas me deixou uma neta. A minha neta se chama Catarina e hoje é meu enlevo, junto com o Arthur, meu neto também. Então eu curto muito isso de família. Eu sou divorciado, infelizmente, eu casei, mas tive que divorciar por razões estranhas à minha vontade, mas isso faz parte da vida. Essa é a minha apresentação pessoal. Eu quando vim para o Brasil, eu vim sem intenção nenhuma de trabalhar com nada. Eu estava pensando em empreender alguma coisa. Depois surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava lá em Portugal, chamada Rabazit, é uma empresa suíça, e faz projetos especiais de acessórios industriais. E eu acabei por trabalhar nessa empresa, fui trabalhar no Rio de Janeiro e transformei em gerente técnico da filial. Então foi uma oportunidade, você trabalhava lá em Portugal, aí você tinha 27 anos, tinha uma filial aqui no Brasil, aí eles falaram, tem uma vaga lá, Antônio, você gostaria de ir para lá? Isso, exatamente isso. Aí você foi de mala e cuia para cá. Eu já vim para cá, não vim com essa intenção, mas acabei aproveitando essa oportunidade e falei com eles aqui no Brasil. Felizmente eu tinha condições de preencher essa vaga e me foi dada essa vaga. Então eu fiquei no Rio, progredindo na carreira, fui gerente técnico, depois gerente de filial, depois supervisor técnico, supervisor de filiais, cheguei, enfim, a diretor de marketing e em 1986 fui convidado para vir para São Paulo para assumir a posição de gerente geral, que correspondia a um número muito maior de responsabilidades, etc. A empresa estava espalhada por todo o Brasil e eu tinha que comandar tudo isso. Foi uma honra e eu tive a honra de comandar isso com sucesso. E como começou a sua trajetória no mundo de internet? Você estava trabalhando nesse mundo mais de indústria e tudo? Sim. E aí você veio para São Paulo e qual foi o momento que deu a virada de chave na sua vida? Então, tem um momento bastante característico que eu devo comentar, que é o seguinte. Meu filho, Antônio Pedro, corria de kart.
Eu estava sempre interessado em cronometrar os tempos, e nas viagens que eu fazia eu sempre comprava coisas para o kart e para controlar os tempos dele, etc. E tinha um amigo que estava no mesmo box que eu, porque tínhamos o mesmo mecânico, e ele começou a ver o meu interesse pela parte de tecnologia, de detalhes, etc. Me perguntou: você gosta de tecnologia? Eu disse: eu gosto, sim, mas não estou vendo ainda o que é que eu vou fazer. Eu disse: porque talvez tenha uma oportunidade. Ok. Vamos conversar. Sentamos um dia, fomos conversar e surgiu a oportunidade de ele dizer que tinha um sobrinho que se tinha formado no ITA, o Joca, que hoje é famoso na internet. E então nós falamos com o sobrinho topou em algum investimento que ele pudesse participar. Esse meu sócio, o Hamilton Prado Júnior, infelizmente já falecido, mas que trabalhava no mercado de capitais, mas acabou se desincompatibilizando com aquilo e estava também na espera de uma oportunidade. Resolvemos investir. Então, havia um conhecido do Hamilton que era um japonês em Brasília, que trabalhava no Banco Central, e ele tinha um BBS. O BBS, um Bulletin Board System, ele foi precursor da internet, né? Então, o que é que nós fizemos? Nós fomos a Brasília entender como é que funcionava o BBS, depois ele veio a São Paulo, acabamos instalando o BBS e começamos o desafio. E rapidinho, o BBS, como que ele funcionava? Quem era o público-alvo na época do BBS? Nós tínhamos a intenção de transformar o BBS num mercado corporativo, porque essa era a nossa vida, a gente sabia como lidar com a empresa, mas ali tinha muito mais um aspecto pessoal, para as pessoas, o usuário final. Então nós acabamos criando o BBS e divulgando para que quem viesse vinha, né? Tinha algumas empresas que vieram, de fato, mas enfim, era mais o usuário final. E o que é que tinha o BBS? Hoje, quando você entra na internet, você tem uma amplidão enorme de locais onde você pode, enfim, fazer tudo o que você quiser. No BBS, basicamente, tinha uma biblioteca de arquivos, shareware, e o que é que as pessoas pegavam? Faziam um download desses arquivos, que eram gratuitos todos, né? E usavam muito o chat e trocavam mensagens também, né? Então isso já era, de certa forma, algum princípio para a internet. O chat era muito utilizado, porque nós chegamos a ter cerca de 100 linhas telefônicas. Um parênteses aqui para dizer que naquela altura as linhas telefônicas custavam cerca de $1.000 cada uma, dependendo do lugar onde estava. Aqui em Alphaville, lá em Alphaville, desculpa, elas chegavam a custar $2.000, tá? Porque nos locais, Alphaville era fim de rede, etc., era muito mais complicado de ter e era, enfim, custoso ter essas linhas. E o fundamental para você ter um BBS era ter linhas telefônicas, porque cada usuário usava uma linha, se conectava num modem nosso. Então não havia compartilhamento. Cada usuário... Então, se tivessem usuários online, não tinha mais, quando os outros ligavam, andava ocupado, né? Então, você precisava de uma linha para cada usuário, e cada uma dessas linhas, $1.000 a $2.000. $1.000 a $2.000. Então, um investimento bem alto. E era tão importante que, naquele tempo, as linhas de telefone tinham que ser declaradas no imposto de renda, porque era um ativo seu, era um patrimônio. O pessoal falava que passava por herança também, passava por herança para os filhos, etc. Essa é uma curiosidade daquele tempo, sim. E $2.000 ainda é caro hoje, né? Se para pensar, né? Naquela época, então, já era caro ainda. Para você ter a importância do que isso significava, era vender em dólares, e não em cruzeiros ou cruzeiros reais, dependendo da altura que nós estávamos, né? Então aí você foi lá para Brasília para conhecer como funcionava uma empresa de BBS para criar a sua. Então foi desse movimento ali de querer criar uma coisa nova e voltar da tecnologia, dessa primeira conversa que você teve ali com esse seu sócio. Exatamente. Aí fizemos a empresa, já tínhamos feito a empresa, aliás, fizemos o BBS e começamos a divulgar. Naquela altura nós começamos a buscar uma forma de divulgação com as mídias, especialmente com os jornais, através de troca. Vocês têm direito a um acesso ao BBS, mas vocês nos divulgam, etc. Sabe, uma forma comercial de ganhar algum poder. E tivemos bastante sucesso nisso aí. E aí, então, as empresas, você falou que o BBS era mais voltado para o mundo corporativo. Sim. E as empresas começaram a usar, e elas usavam basicamente para quê o BBS? Mais a questão do chat? Troca de mensagens e chat, exatamente. Então, empresas falando com empresas. Empresas falando com empresas, sim. Falando com os seus fornecedores, ou falando com os seus funcionários falando entre si, etc. Tá? Legal.
Naquela época a gente já ouvia falar muito do Mandic, né? O Mandic era o precursor, eu tinha mais de 1000 linhas, né? Ele entrou num momento muito especial, muito bom, ele aproveitou circunstâncias todas especiais e ele tinha uma trajetória já de tecnologia, o que adiantou um pouco, mas o Mandic foi um bom parceiro e um bom amigo também. A gente teve sempre muito boas relações e a gente conversava e ria muito das situações, porque ele era sempre muito bem disposto, muito, enfim, muito comunicativo. E da onde que o BPS virou a internet? Como que foi esse movimento? Pensando até na sua empresa, né? O que você viu de futuro para o BPS na época, né? Nós estávamos pensando, nós já escutávamos falar da internet, mas estávamos vendo que havia uma estagnação do movimento da internet, até porque as próprias linhas estagnavam, paravam com isso, né? Então você não tinha muito como crescer, porque o pessoal que tentava ligar e não conseguia uma linha ficava chateado, abandonava, etc. Então nós tínhamos um evento nos Estados Unidos, em Boston, chamado BBSCon, era uma feira, e nós decidimos ir, os 3 sócios, fomos para os Estados Unidos para visitar esse BBSCon, onde nós constatamos que tudo ali já se não tratava mais de BBS e sim de internet. Então nós precisamos entender o modelo de negócio, fizemos isso, tivemos muitas conversas lá, e também os equipamentos, tá? Os servidores que eram necessários, o tipo de comunicação, modems, etc. E nós viemos para cá já com um projeto de criar um provedor de internet. Alguns equipamentos nós encomendamos lá, e tivemos que nos importar, e naquela altura as importações eram caríssimas também, ou seja, nada nos facilitava a vida. Mas foi bom termos criado isso. Fomos o primeiro provedor de internet no Brasil com orientação corporativa, porque nós pensamos o seguinte: por exemplo, o Mandic já tinha a sua BBS, ele ia vir para a internet, e ele era orientado ao usuário final, e nós preferimos ficar no mercado corporativo. Então, no mercado corporativo era muito interessante, porque a gente quando tem uma empresa, a gente tenta vender as coisas que nós temos, os serviços, os produtos, para os amigos, né? E era o que acontecia quando eu visitava algum amigo, presidente da empresa ou diretor, ele dizia: para com isso, vai trabalhar com outra coisa, isso aí não tem, já vimos esse filme. E era assim, bastante desanimador, mas eu não me preocupei com isso e continuei trabalhando. E essas pessoas que me falaram isso acabaram sendo nossos amigos e clientes. Agora uma dúvida, você falou todos os problemas aí, dificuldades que vocês tiveram, questão de importação, e a parte de conhecimento, como que era? Porque hoje a gente tem treinamento na internet, você tem acesso a um monte de material. E naquela época, como que vocês faziam? Vocês usavam recursos de fora? Vocês tinham contato com o pessoal lá de fora, como você falou que foram lá em Boston e tudo mais? Vocês buscavam lá fora e traziam esse pessoal para cá, ou era de uma outra forma, essa parte de capacitação? A parte da tecnologia da internet não era muito difícil naquela altura, eram poucos serviços, e o Joca, que, como eu referi, foi aquele rapaz formado em engenharia no ITA, ele tinha muita capacidade de absorver e de desenvolver essa tecnologia, e com a experiência que ele já tinha do BBS, ele resolveu os problemas todos, muito bem. Mais tarde nós viemos a ter um outro ícone da internet, que foi o Rubens Mau. Ele também trabalhava em tecnologia, e ele foi fundamental nisso. Então, havia vários aspectos a tratar. Era o aspecto de tecnologia, era o aspecto comercial. A mim me calhou o aspecto comercial, era aquele que eu tinha mais vocação. Então eu fiquei com a área comercial, e eu me encarreguei de desenvolver isso. O Hamilton ficou com a área administrativa, e enfim, nós fizemos um grupo muito bem coordenado, e crescemos assim. O Joca ele tinha contatos lá fora, assim, mas ele dava conta do recado sozinho também. Acho que uma coisa que faltou falar para o nosso ouvinte é o nome da empresa daquela época, né? Que você estava com a BPS. Qual que era o nome? Era Dial Data. Porque primeiro o Dial Data surge do que ligação para dados, né? Então Dial Data. Então esse nome que a gente achou que era bom, tinha um bom som, etc. E então nós do BBS já trouxemos o mesmo nome para a internet. Havia até hipótese de outros nomes, mas nós optamos pelo Dial Data. E aí então você criou essa parte da internet, e era utilizado telefonia também, como era o BBS, quando você trouxe a internet aqui para ser a primeira coisa? Não, aí a conversa era modem, tá? Então já a ligação era por dados, tá? E
o cliente tinha um modem, nós tínhamos um modem, eles se ligavam por via, naquela altura via Embratel, porque a Embratel tinha estado em Sacramento, onde era o centro de inteligência da internet. Eles tinham estado lá com uma equipe muito grande e tinham descoberto todas as formas de trabalhar. Trazido para o Brasil, eles começaram a montar a infraestrutura de internet. Eles já tinham tudo praticamente em termos de equipamentos, então trouxeram o que precisavam e montaram tudo. Então publicaram até um comunicado de que a Embratel seria a provedora de internet brasileira, tá? Nessa altura, nós já provedores intencionados a crescer nessa área, ficamos preocupados, porque se a Embratel vai insistir no modelo de monopólio que já existia naquela altura para telefonia, telecomunicações em geral, nós estaríamos praticamente fora da disputa, né? Então começou a nascer a ideia de juntar os que já eram provedores, que já se conversavam entre si, e fundar a Abranet. Mas nós vamos voltar a esse caso daqui a pouco. Então nós nos comunicamos via Embratel. Tá? Nós acessávamos o número da Embratel, claro, e pelos modems a gente se comunicava com os clientes e com outros provedores. E a gente recebeu até o Ivan Moura Campos, que comentou muito dessa questão da Embratel de querer ser um grande monopólio, né? Isso. Mas assim, você falou que começou antes, até usava a infraestrutura da Embratel, e aí estava tendo esse movimento de eles zerarem ali o grande monopólio para atender aqui o Brasil, sendo unicamente, exclusivamente através da infraestrutura deles. Eu queria saber como que vocês receberam essa notícia, você, o Mandic, outras instituições que estavam começando na internet ali, e o que vocês tomaram de ação? Não há ação sem reação. A Embratel começa a ação de se incorporar, de se alugar em dona de negócio, e nós criamos uma solução de fazer reunião entre os provedores, e nessa altura nós tínhamos um apoio do Cássio Vecchiati, que era diretor da Fiesp. Nós nos reuníamos na Fiesp e aí conseguimos chegar a uma conclusão que nós precisaríamos de criar uma associação de provedores. Tá? É um movimento que tinha que ser criado para ter representatividade em função da Anatel e da contestação da Embratel e do processo. Então, junto com pessoas como o Ivan Moura Campos, mais o Demi Guedes, mais, enfim, várias pessoas que são o Tadao Takahashi, várias pessoas que já estavam envolvidas com governo e tecnologia, nós conseguimos fazer isso chegar aos ouvidos do Ministério das Telecomunicações, e aí nós encontramos eco no ministro Sérgio Mota, que resolveu pôr ponto final no assunto. Então, tudo isso aqui estava no centro da privatização das telecomunicações, um processo que foi feito no tempo do governo de Fernando Henrique Cardoso, e com a privatização, evidentemente, que se deu oportunidade a outras empresas, grandes empresas como a Telefónica, etc., que vieram para cá e cada uma absorveu a sua área. E nessa distribuição, a Embratel também ficou, mas ela perdeu o direito de ser monopolista. Então era um negócio privado, tá? Podia ser privado, podia ser até, enfim, das empresas que compraram o direito de fazer as telecomunicações naquela altura regionais. E então nós começamos a ter necessidade de discutir com a Anatel. A Anatel tinha um certo receio, porque o espírito das pessoas que estavam na Anatel era um espírito ainda do governo. Eles tinham migrado todos do Ministério das Telecomunicações ou das Comunicações para a Anatel. Então nós estávamos aí lutando contra espíritos ainda viciados na privatização ou no mercado de monopólio. Então tivemos que lutar bastante. Aí fundamos a Abranet. A fundação da Abranet foi muito tranquila. Nós tivemos algumas discussões, inclusive, para o nome da Abranet. E aí nós chegamos a uma conclusão que o nome ideal seria Abranet. Abranet. Isso já é um recado à Abranet, ou as empresas novas abram a internet. Então foi assim que apareceu o nome Abranet. Tá? Eu fui escolhido o primeiro presidente, e o Demi Guedes foi escolhido presidente do Conselho de Administração, foi o Conselho Consultivo. Então nós começamos essa luta agora formalizada já com isso embaixo de uma bandeira da Abranet. Tivemos muitas reuniões com a Anatel, e evidentemente que Ivan Moura Campos, o Demi, o Tadao Takahashi nos apoiaram muito nessa luta. E o que o ministro Sérgio Mota, a decisão que o ministro Sérgio Mota
tomou, que foi definitiva na história, foi a publicação da norma 004/95, que basicamente estabeleceu o seguinte: uma coisa é a telecomunicação de internet, outra coisa é o serviço de valor adicionado que prestam os provedores. A norma 04 virou integralmente no artigo 60 e 61 da Lei Geral de Telecomunicações. Isso aí ficou definitivo. Embora hoje nós tenhamos, lamentavelmente, a noção de que a Anatel, eles tentam absorver, eliminar esta norma 004, que eu acho que não pode ser eliminada, ela faz parte do processo e é importante para eles poderem interpretar do jeito que eles querem as leis para a governança dos provedores de internet. E nesse processo todo aí da criação da Abranet, todas essas discussões, qual que foi o seu maior desafio? O que você acha que foi o maior impasse ali que vocês tiveram? Nosso maior impasse foi exatamente com a Anatel, no sentido de resolver a governança da internet e com essa lei que o Sérgio Mota impôs através dessa nota 004, a norma, isso ficou definido. Isso foi o grande impasse que nós tivemos. O Ivan Moura Campos, ele falou muito sobre essa criação da norma 4, da importância aqui no nosso podcast para a internet, para o crescimento da internet no Brasil, e foi muito interessante. Então, o nosso ouvinte, se quiser, acompanhe lá o episódio do Ivan Moura Campos. E ele falou também que nesse momento que teve a questão da criação da norma 4, também teve a criação do CGI-BR. Exatamente. E aí eu queria saber um pouquinho como foi a sua participação no CGI-BR. Como presidente da Abranet, eu tinha uma certa relevância e eu fui convidado pelo secretário executivo do Ministério das Telecomunicações, na altura, para fazer parte do comitê gestor como representante do provedor. Naquela altura não havia eleições, eram indicações, e eu aceitei, fui participar do comitê gestor como representante dos provedores da internet. Foi uma honra muito grande. Então foi um convite? Foi um convite. Um convite para participar do primeiro comitê, das 21 cadeiras ali. Exatamente. É verdade, desculpa te interromper, mas no início, o primeiro comitê de gestor da internet tinha 12 cadeiras só, do 21 veio depois, pela adesão de mais participação do governo e participação da sociedade civil equitativa. E aí, assim, a gente teve o surgimento do CGI-BR, e aí você foi participando e depois foi se elegendo também no CGI? Ainda participei dentro do período de eleição e fui eleito por mais 2 vezes. Então eu fiquei de 99, foi o primeiro mandato, até 2007. Tá? Durante essa minha participação no CGI-BR, além das participações internas normais, eu tive uma participação muito grande na área internacional. Como nós sempre visitávamos as reuniões do ICANN, que se realiza a cada 3 meses em um continente diferente e em países diferentes, nós tivemos a oportunidade de visitar e de conhecer esses países e participar do desenvolvimento desses países, porque tinha um foco de países menos desenvolvidos que precisassem do apoio do ICANN. E nesse início do CGI, né, agora puxando esse gancho de 12 cadeiras, quais foram os projetos iniciais ali? Qual foi a atuação principal do CGI nos primeiros anos ali do surgimento do comitê? Olha, tinha um foco muito importante na governança dos nomes do domínio, tá? Porque havia muita confusão. O que é que eu posso registrar? O que é que eu tenho direito? O que é que eu não tenho direito? Então, foi muito importante a ação não só do DEME, mas também do FRED. O FRED teve uma atuação muito importante ao definir as regras. O FRED, além de ser tecnicamente muito bom, ele é também muito rigoroso nas regras. Então ele estabeleceu regras que até hoje se mantêm as mesmas. Acho que foi um grande ponto, tá? Depois o outro desafio era de como tornar a internet mais espelhada, mais acessível no Brasil inteiro, tá? E aí nós tínhamos que convencer o governo, tínhamos que fazer com que as empresas de telecomunicações facilitassem o acesso, quer dizer, porque naquela altura era tudo meio complicado, as empresas em início de operação no Brasil, mas, enfim, era bem difícil e nós conseguimos ganhar esses desafios. Evidentemente que com o tempo o aspecto de distribuição de internet no Brasil foi aumentando naturalmente e hoje está muito bom, né?
Acho que a gente tinha que voltar um pouquinho lá para sua empresa, né? A Dial Data, né? Porque você falou assim, aí criou a Abranet, criou o CGI, você participou dos dois, mas em paralelo você tinha ali a sua empresa de provedor de internet. E ela existe até hoje? O que aconteceu? Não, a Dial Data nós tivemos a busca, o crescimento foi bastante significativo, a empresa estava muito bem colocada e nós recebemos vários convites de empresas querendo negociar a eventual venda da Dial Data. Não? Dentro desses interessados, nós acabamos escolhendo uma empresa americana chamada Via Networks. E a Via Networks estava num processo de consolidação, então ela comprava empresas em vários países, quer da América Latina, quer da Europa, etc. Então eles desenvolveram um trabalho bastante exigente, né? Fizeram a due diligence que demorou quase 3 meses e nós suportamos isso muito bem e aprendemos muito com isso e chegamos a um ponto de definição e a proposta que eles nos fizeram foi negociada, etc. Nós chegamos a uma conclusão, a um acordo. O valor era significativo para nós. Então, nós só tínhamos uma decisão a tomar, nós, sócios, que era quem sai e quem fica. Então, eles colocaram como decisão que eu teria que ficar, que foi eu que tratei da negociação toda, mas os outros dependeriam deles. Então, o Hamilton Prado Júnior decidiu se retirar, foi cuidar da vida dele, mais descansar, etc. Ficou com a parte dele da venda. E eu fiquei, o Joca ficou também. Então, nós ficamos, a empresa cresceu. Depois, eu fui convidado para ir trabalhar para a Via Networks como vice-presidente para a América Latina, ou seja, supervisionar as operações de México, Argentina, Brasil, etc. E foi um desafio, eu fui morar nos Estados Unidos, foi um belo desafio e eu gostei muito. Teve muito bons resultados, mas infelizmente em 2008 o problema da internet nas bolsas foi um desastre e a empresa acabou sucumbindo, se deu a nível mundial e não teve jeito. Eu voltei para o Brasil, ainda com os clientes da Dial Data, eles me deram o direito dos clientes, eu comprei esse direito, aliás, e nós continuamos trabalhando. Tivemos um processo de venda de parte dos ativos para a empresa chamada Condominium.com, que evoluiu, hoje é Equinix, enfim. Enfim, eu acabei saindo do mercado de internet daquele jeito. Depois fui oferecer consultoria para uma empresa chamada Mega Telecom. Mega Telecom era um provedor associado à TV Alphaville, de Alphaville, naturalmente. Então eu fiquei trabalhando lá no desenvolvimento do provedor, do conceito, etc. E hoje a Mega Telecom é muito grande, comprou uma empresa chamada Sun, que era da empresa de consórcio de Via Castelo Branco e outras assim, e enfim, está muito grande, é um provedor muito grande hoje, com rede de fibra óptica, etc. Enfim, e eu acabei, entretanto eu tinha comprado a empresa Dial Data, primeira escolha, a que eu dei o nome de Dial Data Telecom, e eu acabei vendendo ela para a TV Alphaville, Mega Telecom. Bem legal, e dá para ver que em paralelo, como o Eduardo falou, você ainda estava envolvido com a criação. Exatamente. Então, tinha que se dividir ali em 4, né, basicamente. Inclusive, quando eu estava nos Estados Unidos, várias vezes eu tive que vir especialmente, ou partir dos Estados Unidos, especialmente para as reuniões do ICANN, sendo em África, na China, em qualquer lugar, a gente tinha isso. Ali, eu gostaria de voltar a falar da participação internacional, porque eu tive uma participação grande na organização do primeiro evento do ICANN no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, e foi em 2001, e foi excelente, tem uma boa recordação desse evento. Tá? E ele trouxe para o Brasil os principais nomes da internet, como o Windsurf, etc. E foi um sucesso, tá? O Brasil começou a ter uma impressão mais forte para todo o mundo de internet. Mais tarde nós realizamos outro aqui em São Paulo, na Hípica de Santo Amaro, foi maravilhoso também.
Mas legal, você comentou dessa instituição ICANN. Acho que seria legal se você pudesse explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que é essa instituição ICANN que você participou e como que você entrou também nela. Na ICANN, como disse, ela é representada pela governança da internet no mundo inteiro, tá? Ela cria normas, padrões, etc. e tem a obrigação de os difundir e aplicar para a governança do mundo inteiro. Nós começamos a participar, para isso era fundamental a presença do Ivan, do Demi, enfim, do Glaser também, que sempre esteve presente nisso, e nós tínhamos a responsabilidade, cada um na sua área, de participar das diversas sessões que tinha durante o evento. Então eu comecei a ter uma certa oportunidade de aparecer num evento que era numa sessão que era dedicada aos provedores de internet, em que nós apresentávamos nossas dificuldades locais e como resolvê-las. Então se juntavam opiniões de outros lugares, etc. e trazíamos essas opiniões, essas soluções para o Brasil. Com isso eu ganhei um certo conhecimento e relação com o pessoal e acabei sendo convidado para participar do Nominating Committee. O que é um Nominating Committee? É um comitê de 12 pessoas que faz a escolha de pessoas indicadas para o board do ICANN, tá? Como eu disse, o ICANN representa a governança da internet, mas ele deve ter a característica de cada área específica de tecnologia, cada área mundial, da América do Sul, da América do Norte, da Europa, da Ásia, etc., ter a sua representação. Então, naquela altura, nós tínhamos a necessidade de escolher quem éramos. E, para resumir, eu tive, nessa altura, a oportunidade de colocar 3 pessoas brasileiras no board do ICANN, que foi o Ivan Moura Campos, o Demi Getski e o Tadao Takahashi. Eu fiquei muito feliz com esse resultado e eles tiveram um ótimo desempenho. Puxando esse gancho, né, você falando de governança da internet e vocês indo nesses eventos internacionais, divulgando, né, a questão aqui de como a internet atua no Brasil, e a gente sabe que o modelo multissetorial do CGI ele é conhecido internacionalmente, né? Não é só conhecido, como é muito admirado e respeitado. Tá? Nem em todos os países do mundo, em raros países do mundo, isso pode ser visto da mesma forma que é no Brasil, a forma como a sociedade brasileira e o governo brasileiro aceitaram o modelo multissetorial que foi apresentado. Exato, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância de ter esse multissetorialismo dentro aqui, não só no Brasil, mas também no mundo, né, e como que isso ajuda no desenvolvimento da internet. Ajuda porque quanto mais aberto você tiver a internet e a sua governança, você tem mais contribuição para o desenvolvimento da internet. Então, você pode falar em multissetorialismo, mas quando nós fizemos um evento na China, esse modelo para eles não representa nada. Mas ele representa para quem está aberto. Por exemplo, países em igual nível de desenvolvimento que o Brasil, ou até mais um pouco, ou menos um pouco, aceitaram muito bem esse modelo, porque ele contempla todas as camadas de internet, tá? Então, isso foi muito importante, até hoje é muito importante. E o Brasil tem uma participação especial até hoje, que se pode dizer assim. Por exemplo, na área técnica, o Brasil como segunda opção para backup de servidores de domain name, por exemplo, é o maior backup que tem no mundo, e tal, da Alemanha, dos Estados Unidos, enfim, do Japão. Isso é extremamente importante e coloca o Brasil numa posição de destaque. Muito importante você ter falado essa questão do multissetorialismo, do CGI, do papel do CGI aqui para a internet brasileira, e que é bem visto lá fora, em outros países, porque é um orgulho brasileiro, né? A gente ter ali o CGI-BR funcionando e a internet evoluindo com essa discussão multissetorial e multiparticipativa. E como você já morou em outros lugares, tudo, eu gostaria até que você fizesse um comparativo pra gente, até porque você falou que você é português. Como que você vê a governança da internet em outros países, por exemplo, Portugal? Portugal é um país bastante menor, como vocês sabem, e ele tem necessidade de interação com outros países para estar numa outra comunidade, que é a Comunidade Económica Europeia. Então, Portugal necessita sempre de ter um contato, e bom é que, em termos governamentais, eles são sempre abertos para isso.
Teve um ministro português chamado Mariano Gago, que esteve nesse evento do Rio de Janeiro também, e que deu uma contribuição muito grande ao desenvolvimento da internet em Portugal, nomeadamente ao desenvolvimento do .pt, que é muito feito no modelo brasileiro, e também na área de acesso à internet amplo. Então, Portugal tem hoje uma estrutura diferente, porque em Portugal se estabeleceram várias empresas internacionais, não só a Telefónica, como a Vodafone, etc., que fizeram com que se estendessem facilmente as redes de fibra óptica, tivéssemos, portanto, uma facilidade de acesso muito grande. O 5G hoje contribui muito para o acesso também, para o crescimento de acesso nos meios rurais, etc. Embora Portugal não tenha muita dificuldade, porque é pequeno, então a fibra óptica chega em muitos locais. Mas Portugal hoje está muito bem em termos de internet. Hoje Portugal recebe inclusive comunicações internacionais, quer dos Estados Unidos, quer do Brasil, de fibra, e distribui para países da Europa também. Tornou-se um hub de comunicação. Legal de você ter comentado que Portugal tem essa questão da governança da internet parecida ali com o Brasil, até porque foi criado um IGF lusófono, né? Um movimento aí de países que falam a língua portuguesa para debater esses temas de governança da internet. Inclusive, nós, como eu disse, quando nós fizemos esse evento, foi tanto sucesso, e tinha 3 ou 4 pessoas de Portugal, que eles nos chamaram para pegar o modelo de organizar o evento. Nós ajudamos a organizar esse evento e fomos para esse evento que eles organizaram em Lisboa, e foi um sucesso também. Então, a colaboração Brasil-Portugal foi sempre muito intensa. Inclusive, essa intensidade se percebe muito bem na questão de registro de domínios. Eles têm uma comunicação, até hoje tem uma comunicação muito grande com o FRED, com o DEMI, se necessário, para a implantação de normas sobre os nomes do domínio, etc. Isso funciona muito bem. E a gente consegue ver, né, toda essa trajetória aí do senhor, né, na parte de governança da internet, e o senhor recebeu o prêmio ali de destaque de governança da internet do Brasil em 2023. O que esse prêmio significou para o senhor? Para mim é uma honra ter recebido esse prêmio, porque é um destaque que realmente eu tive, e muitas coisas não são sabedoria, não são conhecimento, são impulsos que a gente tem de participar, de estimular, etc. Então, eu me senti muito honrado. Eu tive a honra também de ter meu filho junto comigo ao receber esse prémio, e receber das mãos do prémio, do Demi e do Glaser também, foi uma honra muito grande. Me sinto muito honrado por participar desse grupo. E Tavares, a gente acompanhou aí toda essa trajetória, você pegou a internet em diversos momentos, desde ali do surgimento, né, da internet comercial como a gente conhece hoje, todas as mudanças. O que você vê de tendência hoje? O que você vê do futuro da internet? Que eu acho que a visão que você tem, acho que é a melhor visão de todas, né, porque você acompanhou tudo, você fez parte. Então, e hoje você está continuando fazendo parte, né, da internet. O que você vê como tendência e o que o pessoal pode esperar aí do futuro da internet? A internet é uma coisa que não para nunca, né? Então, hoje nós estamos vivendo uma época da inteligência artificial. Todo mundo fala em inteligência artificial sem perceber, muitas vezes, que a inteligência artificial já vem de algum tempo atrás, que ninguém percebia que estava sendo utilizada. Mas, enfim, hoje todo mundo quer saber duas coisas. Primeiro, no que é que a inteligência artificial me vai prejudicar? E não pensam tanto no que ela me vai beneficiar. Tá? E a inteligência artificial não vem para derrubar empregos, como se diz, ela vai derrubar quem não estiver preparado, quem não pensar nisso e não se preparar desde já. Aí sim, as pessoas serão derrubadas por inércia. Mas a inteligência artificial vai criar muitas oportunidades para muita gente. Então, esse momento está sendo um momento fantástico de crescimento e de desafio. Mas a gente tem que olhar um pouquinho mais longe e ver a influência da quântica na internet. Quanto isso vai mudar? Eu acho que isso vai demorar uns 2, 3 anos, embora haja, ou 4 anos talvez, porque embora haja muita gente já falando disso, muita gente não faz ideia, por exemplo, do que vai interferir na comunicação, na velocidade da comunicação, a transformação de bytes em qubits, etc. Isso aí é muito importante. As pessoas têm que começar a ter curiosidade de olhar para a frente, não apenas onde nós estamos, tá? Você está dentro de um avião, então você vai ter que olhar para onde você vai chegar. Espero que isso ainda seja no meu tempo de vida. Bom, interessante você estar falando aí do futuro, mas que mensagem então você deixa aí para o nosso ouvinte de que ele deve fazer ali para o futuro de empreendedorismo, que a gente está nesse fluxo empreendedor aqui com você? Que mensagem você deixa para ele?
Eu gostaria de deixar uma mensagem muito clara de que o futuro somos nós temos que nos preparar para encarar esse futuro. E como encará-lo? Com preparação, com capacitação. Nós temos, não importa a idade que você tem, que eu tenho, nós temos que estar preparados para enfrentar a inteligência artificial, a quântica na internet. Nós temos que estar preparados olhando para a frente. Se nós ficarmos parados, nós vamos perder o rumo da história. Muito obrigado, Tavares. Realmente a sua história aqui foi muito interessante. Eu acho que vai inspirar muito os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Lucas. A minha ideia é sempre colaborar e vocês podem dispor de mim quando quiser. Obrigado, Tavares. Um abraço, obrigado. Bom, a conversa estava muito boa, mas a gente precisa terminar. E vamos para os nossos últimos avisos do dia. Gostaria de avisar que a nossa agenda de curso de 2026 já está aberta lá no nosso site septro.br/cursos-eventos. Você pode acompanhar o curso BCOP, o curso IPv6, o nosso programa AceleraNet. Então, todas as modalidades presenciais e EAD, vocês vão encontrar lá e vão poder se inscrever em cursos que são bem concorridos e vai mudar ali a questão do seu currículo. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas consultivas, mande um e-mail para cursoseptro@nic.br. Pessoal, também não se esqueça de inscrever-se na sua plataforma de áudio preferida. E para não perder nenhuma notificação de novos episódios, nos sigam nas redes sociais. Lá no X, o antigo Twitter, nós somos o @comuniquebr. E no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos o @NicBR. E no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais! Até mais, pessoal! E essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu .br.